já somos três, mas esses não fazem nem ao entrar. O fado de Carmo Rebelo de Andrade estava traçado desde o dia em que nasceu, em agosto de 84. Portugal perdeu uma marketeer, mas ganhou um talento universalmente reconhecido, do Brasil a Hollywood. Discretamente, com a sua simplicidade e o seu sorriso inconfundível, Carminho, a CR7 do fado, prepara-se para conquistar o mundo. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e este é o Geração 80, um podcast onde converso com a elite da década em que eu nasci, para provar como os anos 80 deram ao mundo a melhor colheita de sempre, apesar dos bigodes, dos chumaços e das permanentes. Venha comigo neste regresso ao futuro da geração dos livros, ambiciosos e sonhadores. O que toca na banda sonora da sua vida? Será hip-hop? Rock? Country? Na BMW temos estado a afinar instrumentos e esta é a nossa sinfonia. Este é o som da nossa natureza, da nossa visão por um futuro sustentável, de como queremos e podemos construir já hoje um amanhã melhor. BMW. BMW, pelo prazer de conduzir. Olá, Carminho. Olá, Francisco. Muito bem-vindo a este podcast. Obrigada. Uma vez tu disseste que não sabias o que serias se não fosses fadista. Achas que era inevitável este caminho? Acho que sim. Tem a ver com expressão artística. Não consigo imaginar-me. Imagino fazer outras formas de expressão, sobretudo no canto, mas não imagino fazer outra coisa qualquer. E o marketing veio mesmo desmentir, veio confirmar essa ideia de que não vale a pena estar a insistir muito, porque quando há uma intuição muito forte e quando há uma grande paixão, isso impõe-se. Tens também o facto da tua mãe ser fadista, conhecida, e o teu pai, que era engenheiro civil, depois acabou por largar tudo e para construir, ou neste caso criar uma casa de fados para que a tua mãe pudesse também cumprir o seu sonho. Tu sempre soubeste, portanto, que a tua vida estaria relacionada com o fado? Ou houve uma altura na tua vida que tivesses percebido isso? Sabes que na nossa família todos cantam, e menos o meu pai. Só que o meu pai diz que não é só fadista. Não é só fadista quem canta e quem toca, mas também quem sabe ouvir o fado. Então incluiu-se logo na família. Mas todos cantam, e por isso o hábito de cantar, nós estarmos no carro a fazer essas viagens para o Algarve e para Lisboa, porque a nossa família é de Lisboa, mas nós vivemos no Algarve. E esses hábitos familiares, e depois às tantas também passava para os espetáculos de família no Natal, nas Páscoas, depois passou para a minha mãe ter aberto essa casa de fados e nós irmos lá. Era tão transversal na nossa vida o canto e a interpretação e a música, que eu nunca imaginei que isso pudesse ser uma profissão, porque até comentei isso com o meu pai às tantas, quando decidi que ia fazer essa viagem. Eu dizia, mas eu não posso fazer do fado uma profissão, porque isto é muito fácil para mim. Eu às tantas, quando acabei a faculdade de marketing e publicidade, decidi fazer uma viagem à volta do mundo, juntei algum dinheiro a cantar o fado nas sozinha? casas de fado. Fui sozinha, depois fui com uma prima minha foi ter comigo, depois tivemos a viajar por aí, sem telemóvel, na altura, chamadas baratas, então mais valia não gastar dinheiro a fazer chamadas e não perder o aparelho, que também era caro. Não levei telemóvel, que essa é uma coisa que hoje em dia ninguém imagina. E como é que falavas com os teus pais e com a tua família? Era naqueles cafés, cybercafés, que tinham internet ao minuto, paga ao minuto, e eu quando tinha vagar, como se diz no Algarve, ligava-me à internet e escrevia tinha um blog e falava com os meus pais, mas durante imenso tempo, semanas, dias, ficava sem dizer nada. Enfim, mas essa viagem foi muito importante, porque foi essa a forma como eu descobri que talvez pudesse vir a cantar e fazer disso do fado uma profissão, porque até lá eu pensei que uma profissão tinha que envolver a tal faculdade,
acordar muito cedo, ter um computador. Isto foi antes ou depois da faculdade? Isso? E esta viagem foi depois, foi exatamente a seguir. Já cantavas? Sempre cantei nas casas de fado, mas era uma coisa muito... Era amadora, ganhava uns trocos e foi com esse dinheiro que eu fui dar a volta ao mundo. Mas era tão natural para mim cantar e era tão fácil, tão simples na minha cabeça, era tão intuitivo. E o meu pai uma vez disse: mas há duas coisas importantes, é que primeiro é muito importante dar valor e agradecer o facto de nós podermos fazer aquilo que gostamos. Portanto, não esnobes essa ideia de fazeres aquilo que gostas, que isso não tem um valor, porque há muita gente que gostaria de o fazer e não pode. E segundo, não penses que não vai dar muito trabalho, que isto vai dar tanto trabalho. Mas tu quando voltaste é que de repente, sabias quando voltaste que querias ser fadista, quando querias voltei, fazer isso de profissão, é isso? Decidi, porque antes de ir embora, antes dessa viagem, naquele entretanto, enquanto estava a acabar a faculdade e cantava na mesa de frades e tal, houve algumas editoras que iam às casas de fado e fizeram uma proposta para gravar um disco. Portanto, eu tive 4 propostas para gravar disco antes de me ir embora. Foi a Warner, a EMI na altura, a Valinho de Carvalho, a Universal e a Sony. Ainda hoje falo com alguns deles, é muito engraçado, porque na altura eu não sabia nada, sabia que não tinha maturidade para fazer um disco e para o defender em palco, sabia que não tinha ainda o que dizer, sabes? Escolher repertório era muito random, era muito aleatório, não tinha um sentido, um discurso. E sabia que isso era importante para fazer um disco. Ainda não quis atravessar num disco. Mas não sabia porquê. E as pessoas diziam: olha que a vida é um comboio e passa 2 vezes, a segunda já vai cheia. Aquilo ainda me deu mais vontade de ir embora, porque... E foi quanto tempo essa viagem? Foi 1 ano. 1 ano? Tiveste 1 ano fora? A falar com os teus pais através de cibercafés? Exatamente. Os pais vão estar contentes com isso. E estiveste na Índia? Fui daqui para a Índia. Sim. Estive lá 2 meses a fazer voluntariado na Madre Teresa de Calcutá, na casa de Calcutá. Depois fui para o Vietnã, Laos, Camboja, Tailândia, Malásia, Singapura, Timor. Estive em Timor, depois fui à Austrália, Nova Zelândia. E depois dei a volta, fui ao Chile, à Bolívia, ao Peru. Este é um ano sabático. Foi incrível. Fui à Ilha de Páscoa, incrível, um sítio mágico. Fiz uma data de coisas incríveis. Portanto, se eu percebo, tu, por um lado, era quase inevitável pelo facto de, quase genético, não é? O facto de teres tido os teus pais e a tua mãe em particular, e depois os teus irmãos também, que todos cantam, mas por outro lado tu querias mesmo ter a certeza que era isto que querias para a tua vida. E que eu era capaz. Que eras capaz. E que era uma coisa que vinha de mim. E essa determinação que eu sinto que foi muito intuitiva, que eu acho que se voltasse atrás, eu fico admirada com essa pessoa que eu fui nessa altura. Fico orgulhosa e penso que se eu seria capaz de o fazer agora, percebes? Porque... Como é que reagirias se fosse o teu filho a pedir-te para fazer? Ou as tentações todas que nos aparecem, não é? E coisas muito... Porque gravar um disco era o sonho de qualquer pessoa que estava a fazer, que estava a cantar e que gostava de cantar, e pessoas que estavam na minha geração na altura, o sonho delas era ter um contrato para fazer um disco. E eu estar a dizer que não, aquilo era ambíguo dentro de mim, mas havia qualquer coisa que de muito ingênuo e de muito primário, digo eu, de inocente, de quem é muito jovem e que vai muito mais facilmente pela intuição e sem pensar no que vai perder, não é? Depois chegas cá e dizes: mãe, pai, já tenho certeza que é isto. E depois qual é que é o primeiro dia do resto da tua vida? O primeiro passo. É que foi? Depois comecei a trabalhar com o meu primeiro manager na altura. Fui ter porque várias pessoas vieram ter comigo nessa altura em que, como viam as editoras também a querer isto, depois assim é uma espécie de um pequenino circuito que viam, olha, aquela... Eu imagino, hoje em dia, o que é que seria? Tipo, há lá uma miúda que canta muito bem ali naquela casa de fados, não sei o quê, e eles vão ver... E havia algumas pessoas que me perguntaram: o que é que vais fazer a seguir? Depois conta comigo, se quiseres, não sei o quê. E quando eu voltei, comecei a pensar quem é que podia ser. E então comecei a trabalhar com essa pessoa. Depois fizemos um contrato com uma editora, com uma dessas editoras, foi com a Warner. Na altura era a EMI e agora é a Warner. E pronto, e aí comecei a pensar no disco, fui para o estúdio, comecei a definir
que aquele meu primeiro disco seria de facto os 25 anos, porque eu só gravei aos 25. E por isso foram os meus primeiros 25 anos a escolher repertório, quais eram os fados da minha vida, os fados que eu não cantava, mas que eu gostava de arriscar. Portanto, foi uma espécie de resumo, por isso é que se chama fado. Chama-se fado o disco porque era mais ou menos o resumo desses anos de fado. E por aí fora, depois por aí... Recomendarias a alguém com 21, 20, 22 anos ter uma experiência semelhante à tua, um ano, 6 meses? Toda a gente. Aos meus sobrinhos, estou sempre a dizer, vocês vão... Ao teu filho também? Ao meu filho, se Deus quiser. Eu espero conseguir dizer ao meu filho. Não, vou conseguir. Acho que essa parte é a que mais me fascina na parte do desenvolvimento, e tendo um filho, que é a ideia de que eu quero ser a pessoa que proporciona o melhor crescimento e a capacidade dele adquirir confiança e felicidade possível. E não a ideia de o aprisionar porque é meu, percebes? Foi a primeira coisa que eu senti quando ele nasceu. Foi, esta pessoa não é, eu não conheço esta pessoa, quem é esta pessoa? Por isso não pode ser meu. É meu, vem de mim, mas ele não é meu, não é uma propriedade minha. Então existe muito esse desfazamento de posse quando olho para ele, até porque a personalidade dele surpreende-me diariamente, e às vezes eu fico pensando, não sei de onde é que vai esta pessoa, realmente não pode ter sido de mim, porque é muito melhor que eu. Dar-lhes asas também, não é? E no teu caso, quando crescias, o facto de eu também ser fadista nunca te procurou influenciar? Os meus pais são exatamente igual assim. O meu pai também está sempre a dizer que a geração seguinte, e nós falamos de geração, nós achamos que a de 80 é a melhor, não é? Mas o meu pai diz que a geração seguinte é sempre melhor, e que ele vê que os filhos, ele acha que os filhos dele são muito melhores que ele. Só faz uma pequena parte, é que diz que menos o pai dele, pronto, porque ele acha que o pai dele foi melhor que ele. O que deixa as minhas tias, que são irmãs dele, confusas. Quer dizer, porquê? Afinal, a geração seguinte é sempre a melhor, menos a do meu pai. Então nós... Enfim. Mas tu também ganhaste ou herdaste essa humildade, e há bocado falavas também em gratidão dos teus pais. É uma coisa também que eles te ensinaram. Eu vejo isso neles. Eu acho que os meus pais... O meu pai, por exemplo, nessa questão da viagem, tu perguntaste algumas vezes, e faz sentido, que é, o meu pai nunca me disse não podes fazer isto. Ele dizia eu não o faria. Sim. E isso deixa-me muito mais responsabilidade, já viste? Porque às vezes, se eu tomar a decisão de fazer, independentemente, porque tenho essa liberdade, eu tenho que pensar muito mais vezes porque é que o meu pai não faria. E eu vou contrariar a opinião dele, e às vezes eu estava certa. Não quer dizer que o meu pai... Ele diria eu não faria. E no caso da viagem, lembro-me que eles só começaram a fazer algum tipo de conselhos e de advertências, ou não vais por aqui, não vais por... quando eu já tinha os bilhetes comprados. Até lá não me derrotaram em nada, não me lembro deles me terem dito não vás, ou cuidado, ou qualquer coisa como vai, mas que medo. Eles não puseram medo nenhum. E naquela altura era um bocadinho diferente, porque lá está, nós não éramos tão ligados, as comunicações não eram tão fáceis, era um bocadinho mais distante, e não havia muitos portugueses a fazer essas viagens, eles não tinham nenhum exemplo de alguém que eles conheciam que tinha ido, portanto, bem, foi assim um bocadinho aventura. Dizes há bocadinho que os teus irmãos também cantam. Algum deles canta fado? Cantam todos fado e cantam todas outras coisas. Um deles canta fado, que é o Rodrigo, o Francisco. Mas fado como primeiro género musical? Sim. Canta na mesma casa de fados onde eu cantei a minha vida toda, quer dizer, a minha vida mais velha, que era a Mesa de Frades, que é a Mesa de Frades. Eu cantei lá 8 anos, e depois, quando gravei o meu primeiro disco, saí. E o meu irmão entrou para as quartas-feiras, que era o meu dia na Mesa de Frades, anos depois. E hoje em dia está lá e canta maravilhosamente bem. Mas faz isso também em vida profissional, não? Não, ele é arquiteto. Ele faz assim tem vida dupla. E tu alguma vez flertaste com outro género musical, ou foi só... Imenso. Eu gosto imenso de interpretar músicas, só que eu encaro o fado como um instrumento, como se fosse uma linguagem. Como se fosse, não, é uma linguagem, é uma língua, e que tem que ser praticada. O discurso é que vai variando com
de pessoa para pessoa. Eu uso exatamente o mesmo fado que outro fadista, mas o meu discurso é meu e eu quero que ele seja assim, ou assado, ou de hoje, ou do que for. Não vejo o fado como algo que está estanque e que está bloqueado no tempo e que eu tenho que fazer um exercício de memória e que isto é assim uma coisa um bocadinho... Sinto uma língua viva. E então aprendo também a interpretar outras linguagens. Um bocadinho como se eu falar... posso falar várias línguas, francês, inglês, mas para dizer que amo alguém, se calhar tenho que usar o português para ser mesmo convincente. Mas consigo comunicar noutras línguas e isso é um bocadinho como a música é igual. A música brasileira, já fiz imensas experiências com artistas e com música brasileira que me fascina imenso. E outros estilos de música, música pop, portuguesa, música... Quando é que foi a primeira vez que cantaste fado ao vivo perante uma plateia sem ser a tua família e amigos? Foi no Coliseu dos Recreios. Ah, foi? Curiosamente, a primeira vez que eu cantei sem ser para a minha mãe, para os meus irmãos, foi no Coliseu. Não foi na mesa dos Frades, não? Não, mesa de Frades já era adolescente. Aí foi com 12 anos. Pré-adolescente. Mas aí, naquela altura, nos anos 80, eu ainda era um bebê. Não era pré-adolescente sequer. Era mesmo uma criança. E foi um concerto que a minha mãe, para o qual a minha mãe foi convidada, que eram vários artistas, para a angariação de fundos para o Jardim Zoológico de Lisboa. E foram vários artistas e depois houve alguns que começaram a convidar os filhos para fazer uma pequena canção, um fado, com eles. E então todos os artistas foram convidados quer dizer, propuseram-lhes convidar algum dos filhos, ou se eles queriam fazer alguma coisa diferente, para não parecer que só alguns é que... Não sei exatamente. O que eu sei é que a minha mãe chegou lá à casa e disse: ninguém quer cantar, pois não. Eu a dizer que os meus pais eram muito abertos e que estavam a dar muita liberdade. Ninguém quer, pois não. E os meus irmãos disseram todos que não queriam. E eu cheguei e disse: eu quero. A minha mãe ficou assim um bocadinho espantada porque ela não sabia que eu sabia um fado inteiro. Eu parei com 4 anos, cantei. Foi o Emboçado. Okay. Foi até curioso porque os meus pais na altura tinham o Emboçado. Era essa a casa de fados deles. E já não tem? Já não. E ela disse: olha, eu acho que sim, mas isto é uma coisa séria, isto não é uma brincadeira, portanto se calhar o melhor é irmos ao Emboçado e vais cantar com o Paquito, acompanhada à viola e à guitarra, não sei o quê, e perceber-se, porque eu nunca tinha cantado com viola e guitarra, e fui, e o Paquito, que na altura um violista excepcional e que foi muito importante na história do fado, tocava lá, e ele disse: Terezinha, deixa a miúda ir, que ela tem mais andamento, tem mais tempo, é mais afinada e tem mais tempo que algumas a ganhar cachê. Uma piada, claro. Eu tinha 11 ou 12 anos, era uma espécie de mascotezinha. E assim fui cantar para o Coliseu, mas aquilo que mais me lembro era que tinha os sapatos muito apertados e que estava a testar a roupa que estava a usar. Mas correu-te bem? Mas correu bem. Estavas nervosa? Não estava nervosa. O objeto tive mesmo para trazer a saia que eu usei, que a minha mãe encontrou, mas depois já não era nos anos 80, já era um bocadinho depois, foi nos anos 90, portanto eu já não trouxe aqui isto. Eu ia te perguntar, uma vez também ouvi alguns que tu recebeste um primeiro cachê aos 7 anos, que era uma casa, uma piscina da Barbie. Isso é verdade? É verdade. Como é que é essa história? Essa história é que eu vivia no Algarve com os meus pais e havia uns amigos que viviam numa casa muito parecida, muito perto, a pé. E nós fomos lá e eles fizeram lá uma noite de fado. Não fizeram noite de fado nenhuma, estavam todos a jantar e houve alguém que disse: então a Carminho não quer cantar um fado? Qual é o cachê que quer para cantar um fado? Assim a fazerem brincadeira. E eu: a piscina da Barbie. e ficou um silêncio. E que graça e tal. A sério? E eu: a sério? E só cantei quando ela me garantiu que me ia dar a piscina da Barbie. E depois, no ano seguinte, essa ainda tem mais graça, se calhar não sabes essa parte, mas no ano seguinte, um irmão dela, ou um tio dela, já não me lembro, no mesmo jantar, assim, um ano depois, e depois fomos buscar, passado umas semanas, fomos buscar a piscina da Barbie. Então aparecia os irmãos Metralha, que era eu à frente, mínima, que eu sou mais nova, a ir à frente, os meus irmãos todos atrás de mim, a quererem ir ver a piscina da Barbie que eu ia receber. Foi assim um momento marcante. Pagaram-te. Eu só cantei um fado, também só sabia um na altura. E depois, no ano seguinte, eu pedi 1000 contos. Pronto, não ganhei os 1000 contos, mas também não cantei. Sim, isso era um bocado. Mas enfim. Um bocadinho um aumento assim, a inflação era bastante alta. Eu estava com um bocadinho de confiança, não é? A mais, talvez. Tive um bocadinho de confiança, mas correu-me mal.
neste nosso podcast pedimos aqui aos nossos convidados para trazer aqui um objeto que te faça, enfim, que transporta ou que te faça viajar até aos anos 80. O que é que tu trouxeste aqui hoje? Eu trouxe uma moldura com uma fotografia na minha casa no Algarve, em que eu estou com 5 anos sentadinha ao colo do meu pai. E vê-se aqui na imagem o Jaime Santos Júnior com a viola, filho do Jaime Santos, guitarrista, uma pessoa muito importante no fado, os dois, a acompanhar a minha mãe a cantar. E eram noites frequentes na minha casa, porque no Algarve não havia muitas casas de fado, então a minha mãe fazia as noites de fado em casa e eu tenho essa memória. E vêm-se aí outras pessoas importantes para mim, o Edmundo Albergaria a tocar a guitarra, e o Pedro Veiga, que já não está cá, mas que foi um guitarrista muito importante e que acompanhou muitas vezes a minha mãe. E pronto, portanto como deves calcular, ter isto em casa. E aqui está o meu tio Adolfo, que era o meu vizinho, que foi uma pessoa muito importante para mim também, como se fossem avô. Ele e a Antonieta, que era a mulher dele, viviam mesmo à minha frente. Esta fotografia transporta-me para imensas coisas, porque foi a altura em que eu vivi no Algarve. Foi desde os meus 2 aos 12 anos. Foi a altura em que eu tinha esta família e eu dizia, vou diretamente, porque eu chegava da escola, eu nem ia à casa, ia logo para a casa dos meus vizinhos, e eles faziam tudo e mais, não tinham filhos, então eu era tipo uma neta. Faziam masagrãs e faziam os trabalhos de casa, sei lá, faziam tudo o que eu queria, e era assim um sítio onde eu tinha uma sensação de pertença e de felicidade e de confiança, que me traz recordações de felizes. E no Algarve cantava-se o fado nessa altura, é isso? Não. Só nesta casa? A minha casa, sim. Eu acho que devia haver alguma casa de fados, que é para não parecer aqui alguém a dizer não, mas havia ali uma casa de fados, não sei onde, emboliquei-me. Mas não, eu não tenho essa memória, não vi os meus pais irem a casas de fado no Algarve, e sei que por causa dessa ausência também de comunidade fadista, eles convidavam os amigos e faziam as noites em casa. E aqui vê-se também na fotografia as típicas roupas dos anos 80. Como é que tu te lembras, além disto, que é que te lembras como é que tu te vestias, como é que eram os teus dias, andavas aquela liberdade que muitas vezes falamos de quem viveu nessa década, teres mais tempo livre para ti, andar de bicicleta? Sim, totalmente. Então no Algarve, imagina, eu vivia na Serra, não vivia perto do mar. Eu estou mais perto do mar agora do que quando vivia no Algarve. E era uma pequena aldeia chamada Paderne, ao pé de Boliqueime, e nós andávamos com uma liberdade de bicicleta, lá está, íamos à Ribeira sozinhos, fazíamos piqueniques, fazíamos cabanas, era um sítio muito mágico desse ponto de vista, nem sabia que as pessoas viviam de outra forma, não é? Depois, quando vim para Lisboa, foi pior para mim, como experiência. Hoje em dia é a minha cidade, mas foi são as memórias mais felizes da minha infância, são lá. És mais nostálgica ou és mais de olhar para o futuro? O que é que achas? Sendo que eu sou uma fadista. Pronto. Mas também és uma pessoa que sai da sua zona de conforto com alguma facilidade. Não, eu sou um bocadinho nostálgica, é verdade. Mas eu não sou de me prender, como te disse há bocadinho, não acho que me deva prender às memórias e a ficar presa, até porque tenho imensa falta de memória. Eu trato imensas vezes esse assunto nos meus fados e tudo mais, porque eu não tenho memória. Acho que é importante para nós basearmos o nosso presente, mas de facto, e o futuro, e preparar o futuro, não é? Mas a ausência de memória causa-me até alguma angústia. Então, se calhar não sei, nunca pensei nisso, mas a ideia de retorno e de voltar aos fados, aos mesmos, e essa repetição pode ser a busca dessa memória. Mas uso o fado, e esta palavra usar é premeditada, porque é uma utilização de uma ferramenta para poder expressar-me e expressar para o futuro, certamente. Portanto, acho que são um misto das duas. Eu tenho uma curiosidade, tu és muito exigente contigo própria e perfeccionista, e no bom sentido da palavra, obviamente também dizias alguns que não procuras o virtuosismo, mas ao mesmo tempo tens queres mesmo sempre superar-te. Tens um filho que acho que é da idade do meu, é de maio de 2020, não é? É. O meu também, pronto. Temos que apresentar um ao outro. E eu, quando durmo mal, e durmo muitas vezes mal, não só por causa dele, mas por outras razões também,
Eu chego ao trabalho com olheiras, mal disposto. Tu, quando dormes mal e tens um concerto no dia seguinte, não podes dar ao luxo, enquanto artista, de estar mal disposta ou de estar pouco inspirada. Isto eu já fiz esta pergunta, não aqui neste podcast, mas a amigos meus também que são artistas. Como é que isso consegues conjugar isso? Eu acho que isso é tudo matéria-prima que se utiliza. Eu acho mais difícil para ti do que para mim, porque agora pondo as coisas assim, talvez seja mais difícil para ti, porque tu tens muitas pessoas, quando chegas, há pessoas que precisam da tua energia também e eu, quando vou cantar, posso refugiar-me nesses tais fados, nessas há fases da minha vida, e não digo acordar mal disposta, cansada e tal, isso acontece, e de facto são dias, e as pessoas, a voz é orgânica, os artistas são humanos, mas fases da vida que e nós estamos muito expostos, os artistas, e acabam por estar muito expostos a algum olhar dos outros. É a música que acaba por proteger-nos e ajudar-nos de uma forma catársica a libertar-nos desses cansaços, às vezes mais psicológicos do que físicos, e é verdade, muitas vezes já cheguei a ensaios de som, muitas vezes não, mas uma ou outra vez cheguei a um ensaio de som em que eu achava, eu não vou conseguir cantar, eu estou tão cansado, ou estou doente, ou estou com alguma coisa, e depois há qualquer coisa que eu não sei explicar de onde é que vem, em que às vezes esses até são os melhores concertos, porque a pessoa vai buscar essa força, e muitas vezes aos músicos e às pessoas, à minha equipa. Eu falo imensas vezes da minha equipa porque ela realmente é também uma lenha que me alimenta imenso. O fado dá-te muito, mas também já disseste que tiveste como artista que és, e que muito trabalha de abdicar muito por causa da música. Dizes que uma das coisas que mais te custa é isso mesmo, e imagino que seja, quando dizes isto, muito a ver com a tua vida pessoal. Tens medo de ser conhecida e cada vez mais por todo o mundo, mas que aqueles que são mais próximos de quem mais gostas deixem de se lembrar tanto de ti? Tenho. E às vezes isso acontece. E custa. Mas como eu falo muito, como vês, ajuda. Bem, muito ajuda. Bem. Obrigada, mas ajuda, porque às vezes nem que seja só uma frustração e que não haja culpas nem culpados, nem vale a pena dizer e conversar com os outros o que é que nos frustra. E isso já cheguei a dizer a amigos meus: porque é que não me convidam para os vossos jantares? Porque tu nunca estás cá. Tu não sabes, mas mesmo para levar um não, é preciso, é bom eu poder dizer-vos um não acham? Eles riem. Não é para lhes dizer não, mas é para saber que fui convidada, que fui lembrada por eles, não é? E sim, isso é um assunto, mas ao mesmo tempo eu entendo. Eu acho que eles não se esquecem, só que lembram-se de mim numa outra dimensão e acompanham-me imenso. Eu tenho imensa sorte porque eu tenho amigos que se lembram de mim nos anos 80, ou seja, antes de eu ter um disco, antes de eu ter uma carreira, e eles continuam aqui e eles são importantíssimos na minha base, porque não querem saber, ou seja, querem saber das minhas alegrias, das minhas vitórias, mas não se relacionam comigo, não se lembram que eu sou... Não se deslumbram contigo pelo facto de seres quem és, ou que teres conseguido o que conseguiste. E tu... Eu até tinha que contar uma coisa, aliás, no grupo de umas amigas que eu tenho eu sou a famosa, porque é tipo jocoso, percebe? Que nem sequer é sério. É tipo a famosa, vem ou não vem? Aquilo é tudo... É bom não é saudável, não me levam a sério, e depois quando eu preciso conseguem chegar a mim, não ficam... E tu ainda consegues, ou vais conseguir deslumbrar depois do ano que tiveste agora, 2023, depois de teres, assim, além da amizade que tens com artistas brasileiros como a Caetano Veloso, mas teres conhecido realeza de Hollywood, ainda te consegues deslumbrar? Eu acho que se não me deslumbrei até agora com o facto de poder ter uma carreira e ter quem me ouça, acho que não sei se me vou deixar deslumbrar assim tão facilmente. E aqui a questão não é deslumbrar, é perceber que as coisas têm um tempo e um espaço, têm um momento,
que as coisas não são minhas, que as coisas são do momento e daquele ambiente mesmo. As amizades já não é bem assim, não é? Só que as amizades também não são para exportar ou para expor, são amizades, são para se ter e para se viver, portanto também não dá para um grande deslumbramento, porque se eu começo a vender os meus amigos, eles deixam de ser meus amigos, não é? Então, não é? Claro. Então nesse caso tem que se cuidar bem das amizades, mesmo quando são pessoas, sobretudo quando são pessoas que estão habituadas a ser muito usadas, porque são muito expostas. Aquela comparação que eu fiz ao início com o Cristiano Ronaldo, reveste nisso ou não? CR7. achei curioso. Olha, és tu que estás a dizer, Francisco. Eu limito-me a fazer. Mas é que são os teus planos agora, falando sério, tens esta. Mas há uma coisa aí que eu gosto, que é a ideia de. Uma coisa que eu admiro no Cristiano Ronaldo, e agora não percebo nada de futebol, portanto não peguem por aí. Eu gosto de ténis. Eu também. Não percebo nada de futebol, mas percebo que uma pessoa que é determinada e que está focada no que está a fazer. Agora vem uma data de pessoas dizer não, porque ele agora foi fazer o não sei o quê, não sei nada. Eu não sei nada. É aquilo que eu sinto, que eu acho. Não faço ideia o que é que o Cristiano Ronaldo está a fazer. Sei do que vejo assim e do meu fraco entendimento sobre a matéria do futebol e da indústria, mas sei, aí já posso dizer que vejo e que experiencio uma determinação focada numa coisa que está a fazer. Percebes? Não é para fazer outras coisas, não é para... E essa determinação inspira-me. Portanto, gosto de pensar que também a quero ter e que a tenho. E é muito trabalho, como dizias, prática, e tanto no futebol como no fado é muito importante, ou seja, tanto a transpiração como a inspiração, é isso? É, porque são movimentos muito repetidos e no fado é assim, é permanecer, é insistir, é praticar. Agora, não me comparo de todo com pessoa nenhuma. Também acho que isso depois também nos põe assim numa coisa, como ele é o melhor do mundo, vão dizer, ele acha-se o melhor do mundo. Não acho o melhor do mundo, acho só que qualquer pessoa pode sentir-se um Cristiano Ronaldo se for bastante determinado e se dedicar a sua vida, mesmo que isso implique sofrimento e implique suor e implique abdicar de outras coisas, porque hoje em dia as pessoas... O que eu acho é que há poucos especialistas. Ele é especialista naquilo, não é? E podemos falar de muitos outros, Cristianos Ronaldo e agora, mas noutras áreas, de outras pessoas, não? Especialista na prática de alguma coisa. Nós estamos todos a fazer uma cultura muito de pessoas que sabem um bocadinho de tudo, mas não muito sobre nada em particular. E é tudo, muita cultura da cultura geral. É o desenvolvimento da cultura geral, em que todos sabem um bocadinho de tudo, responder a perguntas genéricas, mas depois a ideia de alguém que é artesão e que se dedica inteiramente a um gesto, a algo muito específico, muito especialista. Acreditas que isso é uma das características também de alguém que nasceu nos anos 80? Tínhamos, se calhar, menos distrações, éramos mais focados. Tu achas? Vou perguntar. Não sei. Não faço ideia. Não faço ideia. Olha, ele também é dos anos 80. É isso? Posso pensar que sim. Como é que tu te vês daqui a sabendo que este ano fazes 40 anos? Desculpa estar-te a dizer isto, mas enfim. Agora essa foi baixo. Foi, não foi? mas pronto, mas isso é. É porque eu não sabia, eu também sabes? Eu também passei por isso, sabes? Mas não há problema. Passas assim e depois já de repente tens 41. Como é que te vês daqui a 40 anos, em 2064? Eu acho que me vejo a cantar o fado e a falar sobre fado. Ou a ter a minha casa de fados, a minha chavarica, não sei. Espero continuar a estar apaixonada pelo que faço, seja lá o que isso for, que eu vá fazer com 80 anos. Espero estar apaixonada porque é o que eu sinto que estou eu sou apaixonada por aquilo que eu faço. Eu ficava aqui um dia inteiro a falar sobre fado e a ouvir fados e a cantar os mesmos fados que eu já ouvi e que já cantei centenas de vezes. É um privilégio mesmo, e lembro-me sempre do meu pai quando ele diz isso, quando ele dizia que privilégio que é poder fazer o que se gosta e poder viver disso, porque
há pessoas que podem fazer o que gostam, mas depois têm que sempre deixar aquilo para segundo plano, porque é preciso viver e é preciso girar e essas coisas todas. Para acabar, porque é que a geração de 80 é a melhor de todas de longe? Porque tem os melhores exemplares. E porque é que são os melhores exemplares? O que é que nos faz? Olha, a geração de 80 é a geração da televisão com poucos canais, por exemplo. É uma memória que eu tenho, é de pessoas reunidas a uma mesma televisão, ou a uma mesma mesa, ou uma mesma juntas. E acho que essa... Temos que estender isso até 92, portanto, mais quando nasceu a SIC, podemos englobar a SIC. Sim, pronto, não podia resistir. Estendemos só até 92. Sim. E eu tenho essa memória da ideia de estarmos até agora nem me lembrei disso, sabes? E agora estou aqui na própria faz mal, também da SIC a dizer canais, que era ótimo sermos só 2, 3 canais. A ideia é que havia muito encontro familiar, que éramos, eu por acaso tenho família grande e a minha família nuclear é grande e as outras famílias também, dos meus tios, e sempre foi tudo muito reunido à volta da mesma mesa, à volta da mesma sala, de um serão, era uma ideia de serão, e isso mudou. Isso mudou muito por causa da geração que mudou. E por isso sinto que é uma geração também muito trabalhadora, eu acho. É uma geração de pessoas trabalhadoras, talvez porque há aquela teoria da geração que se segue à outra geração e que vem contrariar a anterior, não é? E não que a anterior não fosse trabalhadora, mas há uma ideia de que nós não tínhamos realmente muito. E com o pouco fazíamos muito, não é? Com o pouco fazíamos muito. Eu estou a falar da minha experiência, não é? Da minha família e tudo mais. Há várias experiências diferentes, mas sempre vi a ideia de que nós é que construíamos a nossa própria vida. E isso dependia da nossa determinação. E talvez tenha sido a geração de 80 que me deu essa determinação que me faz hoje poder fazer o que faço. E estar aqui no podcast Geração 80. Olha, muito obrigado por teres vindo. É que te agradeço. Obrigada. Muito contente. Este podcast teve a sonoplastia de João Martins, produção de Mariana Oca Ferreira, fotografia de José Fernandes, grafismo de João Carlos Santos, edição vídeo de Salomé Rita, coordenação de Joana Beleza e direção de Ricardo Costa. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e, como diz a música dos Táxi, para que tudo continue sem parar, é fundamental levar a vida a dançar. Até para a semana.